porque agora a gente vai falar de dados biológicos. Que até agora a gente está misturando muitos projetos, né, envolvendo questões éticas, envolvendo manipulação de DNA, envolvendo maquinários de laboratório. E a questão é que também tem toda uma linha, né, uma linha que eles chamam de bioinformática, né, se você pensar, a gente estava ali comentando sobre os dados de saúde do Brasil, porque o Brasil é um país interessante, porque ele tem um plano de saúde para todos os cidadãos, né, todos os 200 milhões de pessoas têm acesso ao Sistema Único de Saúde do Brasil. Então isso gera um dataset, assim, a gente tem uma base de dados, a gente consegue dizer, né, quantas vacinas foram feitas, por exemplo, no Covid, né, quantas vezes, enfim, ali são muitos dados, então a gente entra um pouco menos do que talvez fosse o biológico, ou mesmo quando você falou lá do Silk Pavilion da nossa querida Mary Oxman, você trouxe essa coisa de que ela fez o estudo de como essas larvas, né, os bichos da seda se movimentam, né, e aí você tem toda uma Uhum. construção de dados que faz, né, que traz dentro da pra biologia. Então a gente percebe que a biologia não é que ela está só junto com a química, quando a gente está falando de moléculas e DNA, mas ela também está caminhando junto com a matemática, né, essas coisas elas estão, né, a gente falou de design, de arquitetura, mas todas essas coisas elas estão juntas. E aí para trazer um pouco de dados biológicos, né, a gente tem qual que é o termo que a gente fala de biometria, que é as medidas que a gente toma do corpo, um eletrocardiograma, que aí você Por tem exemplo. aquelas Tá. as linhas, é um gráfico que te ajuda a entender como é que tá o batimento cardíaco, né. Enfim, aí tem vários outros gráficos que você vai ver, ou mesmo imagem, né, quando você vai fazer raio-x, também é uma forma de tirar uma medida ali do corpo, ou É, tomografia. exato. É. Exatamente. Todas as intervenções, essas ferramentas, aliás, muito da indústria da saúde é em torno apenas de otimizar e melhorar isso. Mas eu consigo medir, e com o que que eu consigo medir com mais precisão, que é um sinal que vai me dar uma informação sobre o estado de saúde desse corpo. Então durante um bom tempo, boa parte do que envolvia tecnologia era o banco de dados, né, como é que a gente vai organizar banco de dados? E eu não estou falando só da área de saúde, no geral, o Google nada mais é né, quando surgiu uma grande busca por uma palavra, que era um grande banco de dados de tudo que todo mundo colocava na internet, né. E aí hoje em dia a gente vê para que serviu tudo isso, porque todo o nosso sistema de inteligência artificial gerativa que a gente tem usado, é em cima desses dados que a gente, né, catou esse tempo todo, e aí a gente começou a desenvolver muitas matemáticas e algoritmos em cima disso, numa área que a gente chama de aprendizado de máquina. E aí daí que a gente tem, por exemplo, coisas como o ChatGPT da vida, o Claude, enfim, várias dessas, LLMs, né, esses modelos de linguagem que falam com a gente, ou os modelos também de geração de imagem. E aí pensando nisso, acho que a gente trouxe aqui um projeto que eu e o Padilha a gente tem, que chama Creativity in Vitro, que é criatividade in vitro. A gente teve a oportunidade de apresentar no Futuros Possíveis esse ano, lá da Casa Feijão. Então a gente trouxe um pouco o universo do criatividade in vitro. E aí o in vitro tem essa coisa da ciência, né, de onde que vem essa expressão in vitro, Padilha? O in vitro, aliás, é uma boa pergunta. Eu não sei quando na história que surgiu, né? Mas ele é para diferenciar do em vivo, né? Tudo aquilo que você faz, por exemplo, em animal, a gente chama de experimento em vivo. E aí, o que você faz fora de um organismo, você isola um tecido, um órgão, alguma célula, qualquer coisa que você isole, eles te passaram a chamar de in vitro. E aí usam a expressão em latim, porque é chique. Teoricamente, essa coisa da ciência não está presa com, assim como os nomes científicos são em latim dos seres vivos, até para diferenciar, né, dessa coisa do em vivo, né, que você usa um organismo para fazer e você isola, e aí a gente tem esses artefatos muito que viraram emblemáticos, como a placa de Petri, né, que é aquela placa de vidro redondinha, que se usa muito em laboratório, achatadinha, e você usa para cultivar micro-organismos, por exemplo, ou fazer experimento com células. Então o in vitro vem, né, passa a trazer essa imagem desses artefatos que você usa para lidar com esses substratos fora de um organismo. Eu acho que a gente conhece muito a expressão pelo fertilização in vitro, né, In então ao vitro, invés exatamente. da fertilização acontecer direto ali no útero, no encontro do espermatozoide com o óvulo, no caso foi feita ali no in vitro, nesse ambiente outro. E aí Exatamente. a nossa questão é justamente isso, será que a criatividade, porque a gente falou aí do Prakash, né, juntando as ideias, né, o brinquedo de criança, uma centrífuga que precisa de eletricidade, como que, né, ele junta essas ideias, ele cria algo novo. Então a gente está vendo ali, né, uma manifestação de um processo criativo,
Será que essa criatividade ela é capaz de ser cultivada in vitro, que não seja, né, Uhum. na forma viva? E aí para tentar responder essas inquietações, a gente criou ali uma interface, que é assim, existe um capacete neural, então a gente tem eletrodos que a gente vai pondo ali no caso da minha cabeça, e aí esses eletrodos, eles tentam ali em 8 pontos diferentes, puxar dados enquanto eu estou imaginando coisas. Então das coisas que eu imagino é o sol no meu rosto, né, gente. Se vocês estão no Rio de Janeiro, vocês não estão imaginando o sol no rosto de vocês, que é só abrir a janela. Mas eu tô aqui na Suíça, entendeu. Então eu só tenho a minha imaginação, às vezes, para me aquecer. E aí eu tô lá, fecho o olho, imagino o sol no seu rosto. E aí eu vou treinando esse meu sistema de aprendizado de máquina. Ó, quando eu imagino, é este padrão que tem aqui. Quando eu relaxo, que o meu relaxar é contar de 1 até 5, é este padrão aqui. E aí eu crio um modelo que essa máquina é capaz de entender o que eu estou imaginando, ou o que eu estou pensando, né. Praticamente assim, ler os meus pensamentos, né. Eu brinco às vezes eu brinco às vezes assim, é a chance que eu tenho de tirar as vozes que estão dentro da minha cabeça para fora dela. E aí, uma vez que eu tenho esse modelo de machine learning, eu posso fazer o que eu quiser. Eu posso sentar aqui, só fechar meu olho, imaginar, e de repente essas AIs generativas vão gerar imagens, vão gerar textos. Eu vou escrever um livro, né? Você, escritora, que vai escrever só fechando o olho, imaginando, ou vai produzir uma série de obras de arte digital só imaginando. Então, esses dados todos eles foram manipulados em cima, usando-se de algoritmos de ciência de dados, na área de aprendizado de máquina, para a gente chegar a desenhar esse modelo, que funciona super bem, porque ele foi feito sob medida, né. Então ele Uhum. não funciona, por exemplo, se o Padilha usar, ele provavelmente imagina de outra maneira. E o maior desafio na área é que você tem que levantar muitos dados, uma quantidade muito absurda de dados, de muitas pessoas diferentes, de culturas diferentes, para poder desenhar um modelo que seja mais universal, que não é o objetivo desse projeto, porque esse objetivo desse projeto é mais uma Uhum. exploração artística. E aí tem uma segunda parte do projeto que a gente, né, tá tentando chegar lá agora, que a gente desenhou o modelo de machine learning, que reconhece a imaginação, que é, eu consigo pegar então e fazer meu cérebro em laboratório? É interessantíssimo. Inclusive, até algum tempo atrás, isso não seria seria possível aqui no nosso contexto especulativo. Mas o fato é que hoje a gente tem tecnologias como o que a gente chama de organoides, que são essas estruturas, né, que simulam a estrutura de um órgão. Então pensa, né, que a gente tem dentro do nosso corpo, até falando da escala, como a gente falou da escala, né, você tem uma célula que se organiza num tecido, esse tecido está num contexto de um órgão, os órgãos eles geralmente fazem parte de um sistema, e esse sistema está dentro de um organismo que é a gente, que está dentro inclusive da biosfera, você pode ir para outros níveis. Então você tem todas essas escalas. O fato, se você pegar, por exemplo, o primeiro caso que a gente trouxe da obra do Apoptotic Bodies, aquela garrafinha. Ali você tem células isoladas. Elas foram tiradas de uma biópsia e elas crescem ali em 2D, elas vão crescendo na superfície daquela garrafa. Agora, quando você tira essa célula do contexto, você perde o que a gente chama de arquitetura tecidual. E aí os organoides, isso que a gente chama de pequenos órgãos in vitro, vamos dizer assim, eles mantêm a estrutura tecidual, todo um contexto, toda a comunicação celular, como ela estaria dentro do organismo vivo. Só que é uma versão miniatura in vitro. Eh e isso é possível para vários órgãos, inclusive para o tecido cerebral. Então a gente consegue mimetizar um córtex cerebral, por exemplo, que tem neurônios conectados com outras células, que chamam células da glia. Isso tudo numa estrutura 3D. O 3D é importante para essas células. E o organoide ele mantém essa arquitetura. E hoje é possível, por exemplo, façamos uma biópsia da lina. Com essas células da lina, eu consigo, assim, eu não sei que a lina queira muito, a gente vai fazer uma biópsia do cérebro. Acho que a gente não tá assim tão inclinado nele, talvez sim. Tem como Mas, fazer em casa, na minha cozinha, Padilha? não fazer do it yourself, o fato de ser mesmo biópsia do cérebro. O fato é que para tecido que é muito difícil obter a célula viva, você consegue pegar uma outra célula, eu posso, por exemplo, tirar sangue dali. Tirar sangue é menos invasivo do que uma biópsia do cérebro, eu acho. Obrigada, obrigada. E aí a gente com esse sangue, é coisa menos invasiva, eu pego células dali, tem que ser células brancas, células vermelhas, não tem outra, não me ajudaria. Eu transformo elas em célula-tronco, que é aquela célula que tem um potencial para se transformar em qualquer outro tecido, que é a célula-tronco, por exemplo, do início da vida embrionária.
por exemplo, fertilização in vitro, como a gente falou. E aí, desta célula-tronco que eu gerei, a partir de uma célula dali, eu gero outra célula especializada, que a gente chama de diferenciada. E com isso, eu consigo, por exemplo, gerar neurônios dali, a partir de uma amostra inicial que era, sei lá, de pele ou de sangue. E aí, esses neurônios, eu dou para eles os fatores de crescimento e eles formam esses organoides. E aí, como eles são neurônios, eles têm sinal elétrico, porque isso é parte da biologia deles. Então, mesmo numa placa de pele, mesmo no in vitro, eles vão ter um sinal biológico. O que a Nina estava contando, né, a gente está coletando as ondas cerebrais da Nina através do capacete de eletroencefalograma. Essas ondas estão vindo dos neurônios, estão dentro do crânio da Nina, dentro de muitas camadas, meninge, pele, gordura. Por isso tem toda essa questão do hardware dos eletrodos. No caso de um organoide, ele vai estar numa escala muito menor, dentro de uma placa de Petri, também gerando esses pequenos disparos elétricos. E aí eu tenho microeletrodos, análogos ao capacete de EEG, que vão coletar esses dados. E aí a nossa pergunta é: será que essas ondas cerebrais desse organoide da Lina numa placa de PET, o que eles nos diriam se a gente jogar isso no modelo que foi treinado com os dados cerebrais coletados da Lina, versão corpo completo? Será que eles também imaginam o sol em cima deles? Dentro de uma incubadora? Talvez o sol não seja muito relevante para É, eles. né, meu mini brain, meu mini cérebro vai à praia, né, tipo assim, Por exemplo, essa é a aliás, grande seria das uma performance interessante. é. Mas assim, esse projeto ele está dentro desse lugar que é entre, né, o biológico, a ciência de dados e o especulativo, é claro, né, não é que a gente Uhum. está dizendo que a criatividade primeiro ela está só no cérebro. Não, gente, isso tem uma grande de uma, né, questão, porque a gente tem um corpo todo, né. E E até onde eu me lembro, né, não sei se eu perdi alguma palestra recentemente, mas, e a outra coisa também é que se eu tenho um mini brain, ele não tem a mesma experiência, né, porque a gente está e comentando, então eu sou isso, eu sou só um punhado de células trocando elétrons, né, a minha experiência não conta nesse processo da criatividade. Então assim, essas são várias das brincadeiras, mas a ciência, por trás desse projeto é de verdade, assim, tipo, todo o resto é especulação. Mas os dados são baseados em fatos reais. E só para fazer um adendo a esse projeto que é importante, o hardware, né, o equipamento usado nesse projeto, ele faz parte dessa mentalidade da ciência aberta. Então, o pessoal que desenvolveu, ele pegou, né, essa possibilidade de fazer a leitura das ondas cerebrais, das descargas elétricas, e transformou isso num projeto aberto, você pode construir o seu próprio, ou você pode adquirir direto no site deles, que é o OpenBCI, né, que seria o caso, BCI no sentido de cérebro, interface cérebro-computador, e aí é um projeto aberto. Você pode adquirir o circuito com eles, enfim, ou você pode produzir o seu, né, é isso que eles chamam de inovação aberta. E aí o projeto, como ele compartilha essa coisa de a gente não foi para um centro acadêmico fazer a leitura, a gente fez isso em casa, né, vamos dizer assim, né, então todo o treino, com um computador simples em casa também, o treino dos dados, a captura dos dados, então está dentro dessa proposta do faça você mesmo. Não que a gente tenha algum posicionamento contra a academia ou usar sim. de grandes equipamentos, mas é para mostrar, enfim, a acessibilidade que a gente tem hoje, com relação enfim, como eu já disse antes, eu e o Eduardo Padilha, a gente se conheceu por conta desse pensamento de comunidade.